Olá, galerinha aí do oitavo ano. Nesse bloco, nós vamos falar um pouquinho a respeito da relação dos Estados Unidos e da China, principalmente do crescimento econômico da China. É um conteúdo de 2 semanas já, né? Nós falamos um pouquinho dele e fizemos a leitura de um trecho do texto na semana anterior, né? E nessa semana nós vamos dar continuação falando um pouquinho mais dessa relação Estados Unidos versus China, né? Que é uma relação principalmente econômica. Então vamos à leitura do texto. Você poderia pensar que isso encaminharia para um conflito gigantesco, certo? Mas a resposta não é tão simples assim. A verdade é que esses dois gigantes são tão inimigos quanto dependentes um do outro. Em inúmeras áreas existe cooperação efetiva entre os Estados Unidos e a China. Por exemplo, na luta contra o terrorismo, na tentativa de conter proliferação de armas de destruição em massa ou na luta contra a crise financeira. A realidade é que, por mais que essas duas potências econômicas disputem o cenário econômico mundial, elas não conseguiriam se sustentar sozinhas. A China, desde a década de 2000, tem investido muito fortemente no Tesouro Norte-Americano e se tornado uma das maiores exportadoras para a América. Isso, de maneira prática e simples, significa que é muito dinheiro da China que estabiliza a economia dos Estados Unidos, tanto porque empresta dinheiro ao governo em troca de um tipo de remuneração com juros, quanto porque faz dinheiro entrar no país com as exportações. A questão é complexa. Como condenar uma situação onde se relacionar com o país para garantir a sobrevivência da sua economia é também fazer com que a dele cresça? Vou dar uma pausa aqui para me falar um pouquinho, né? Então, vocês perceberam a contrariedade, né? A bipolaridade aí nessa relação entre Estados Unidos e China. É claro, né? Que quem tem a maior preocupação, quem tem o maior, o maior receio aí é os Estados Unidos, né, que atualmente, né, ocupa o status aí de superpotência, de país modelo, de país espelho, né, de país aí onde os outros países menores são dependentes. Porém, a China ela foi comendo pelas beiradas aí e já chegou, pelo menos na parte econômica, ao mesmo patamar aí dos Estados Unidos, até mais, né? Porque hoje os países importam é, produtos bem mais da China do que dos Estados Unidos. Então, e os Estados Unidos também estão no meio desses países, né? Então, além de exportar, né, produtos, também importa produtos dos Estados Unidos e também tem muitos recursos da China investidos nos Estados Unidos, né, em bancos, em grandes indústrias aí, né, investimentos, né, do Tesouro. Então, caso a China rompesse a aliança total com os Estados Unidos, quem sairia mais prejudicado aí na balança, com certeza, seria os Estados Unidos, podendo entrar até em uma crise financeira ou um colapso financeiro aí, ok? É, Olha, e como não deixar que esse crescimento tire da posição de poder mundial? E é por isso que os Estados Unidos parecem esse país tão indeciso, que ao mesmo tempo que recebe produtos chineses, acusa o país de violar as regras de mercado, de conceder de forma desleal. É uma relação paradoxal, que de cuspir no prato em que come, pois ao mesmo tempo que se alimenta dos produtos chineses, acaba por alavancá-los, temendo que sejam superados por eles. Então, a expressão aí foi muito bem utilizada. Cuspir no prato que come. Então, os Estados Unidos ele depende economicamente da China, né? O rompimento com a China iria lhe causar uma possível aí crise econômica, porém ele gospe a todo momento, né? Nos produtos chineses, como vocês viram na semana passada a respeito do TikTok,
né, que o governo chinês, ele acusou o TikTok, né, que é uma indústria aí, né, chinesa, e o governo dos Estados Unidos acusou de tá usando, o TikTok tá usando os dados, né, daquelas pessoas que utilizam. Então, os Estados Unidos, ele ataca a China dessa forma. É claro que ele ataca já com receio, né, porque a China em nenhum momento pode romper relações com ele, porque os Estados Unidos depende hoje economicamente mais da China do que a China depende dos Estados Unidos. Então, vamos à resolução das atividades. Quais foram os proveitos obtidos pelas empresas e economia norte-americana em relação à mão de obra? Então, na 1 aí, né, apesar da nomenclatura maquiladora ser atribuída às empresas norte-americanas que se instalam em território mexicano em busca de isenção de impostos, mão de obra barata, também para montagem de mercadorias. É esta prática que dinamizou e até os dias atuais é praticada em território chinês. Por exemplo, empresas de países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos, né, justamente para tirar proveito da baixa isenção de impostos, da mão de obra barata, né, e da montagem de mercadorias, porque a mão de obra chinesa é uma mão de obra especializada, né, preparada para a montagem, né, para o trabalho braçal. São trabalhadores altamente eficientes, apesar do baixo salário pago. Então, os principais proveitos aí, né, seriam esses, tá? Montagem de mercadorias, a mão de obra barata e a isenção de impostos, ok? Na 2, cite os principais aspectos da interdependência entre as economias chinesas e norte-americanas. Então, como já foi falado anteriormente, né, lá no texto, a, os Estados Unidos, ele depende muito da China, porque ele é uma das maiores exportadoras, né? E também necessita dos seus investimentos, né? E os Estados Unidos também tira proveito justamente da questão que a gente falou acima, da mão de obra barata, né? E também manda suas empresas que poluem lá para a Ásia, né, para poluir aquela área, e não a sua região, né, não o seu país, tá? Mas podem colocar assim: os Estados Unidos tiraram proveito de uma mão de obra de baixo custo e consumo barato, ao mesmo tempo que mandaram suas empresas poluentes para a Ásia. As empresas em território asiático eram oportunidade de emprego ao mesmo tempo que oportunidade de desenvolvimento para um mercado novo na economia global. É claro que você pode resumir essa resposta, né? Pode colocar do seu jeitinho ou pode até tirar do texto aqui, né? Onde que fala aqui é, que a China estabiliza a economia dos Estados Unidos, né? Porque empresta dinheiro em troca de remuneração. Aqui essa resposta também cairia lá, tá bom? Então, pode colocar, né, a resposta que eu citei ou aquela lá de cima no trecho. Todos esses são aspectos de interdependência aí entre economias chinesa e norte-americana. Então vamos lá, na 3. Qual é o principal problema dos Estados Unidos ao se tornar parceiro comercial da China? Olha que interessante essa pergunta. Como nós discutimos no texto também, essa questão a gente viu que é bem complexa. Porque como condenar uma situação onde se relacionar com um país para garantir a sobrevivência da sua economia é também fazer com que a dele cresça, né, como citou o texto. E como não deixar que esse crescimento te tire da posição de poder mundial? Então, é por isso que os Estados Unidos parecem esse país tão indeciso, né, que ao mesmo tempo que recebe produtos chineses, acusa o país de violar as regras de mercado, de concorrer de forma desleal. É uma relação bem paradoxal, como a gente viu, né? Cuspir no prato em que come. Então, essa é a resposta aí da 3, tá? Qual é o principal problema ao se tornar parceiro comercial da China? O principal problema aí
né, seria fortalecer a economia chinesa e proporcionar aos chineses a chance de ultrapassar os Estados Unidos, né, na posição de poder mundial, ok? Na 4, a China, desde meados dos anos 70, tem passado por grandes transformações sociais e econômicas. Fale um pouco sobre essas transformações. Então, nós vimos que a partir aí, né, da década de 70, um novo governo que se instalou aí na China, ele começou a mudar os meios de produção, né? Não mudando a forma de governo, mas ele começou a investir no capitalismo, né? Visando sempre o lucro. Então, o que que aconteceu com a China? Ela se transformou, né? Ela experimenta hoje a mais formidável transformação econômica que se tem registro na história, né? Ela era uma economia totalmente rural e agrária e passou a ser uma economia industrial, voltada para a exportação de bens industriais. Aí foram feitas reformas políticas, combinado com políticas de realocação da mão de obra rural para movimentar fábricas e com políticas também muito vigorosas de expansão de crédito, de investimentos e de infraestruturas, né, que levaram o país à condição de segunda maior economia do globo em menos de 2 gerações, né? Então foi algo extremamente extraordinário o que aconteceu na economia chinesa, ok? Então essa foi a correção. Qualquer dúvida estarei aí à disposição, tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau.